quando você já domina essa técnica de determinar, de identificar ambientes. Beleza, pessoal? Então eu separei mais alguns exemplos aqui para você. Vamos voltar aqui para a tela do computador. Eu vou mostrar para você alguns exemplos de plantas 3D e a gente vai identificar ambientes nessa planta, ambiente por ambiente em cada um dos imóveis, e também vou mostrar plantas 2D. Beleza? Vamos lá. Então, aqui no nosso primeiro, esse exemplo aqui não entra agora. Aqui no nosso primeiro exemplo de imóvel com ambientes em 3D, a gente pode perceber como esse imóvel foi construído e tudo que tem dentro dele em termos de locais em que você vai poder frequentar, que você vai poder usar nesse imóvel. Então agora vamos para a identificação do ambiente. Quando a gente começa a identificar um ambiente, é muito comum às vezes surgir a dúvida de por onde começar, né? Como que eu faço para começar? Qual é o primeiro ambiente que eu olho? Qual vai ser o segundo? Qual vai ser o terceiro? Então a dica para resolver esse problema é a seguinte: você sempre começa pela porta de entrada do imóvel e daqui para frente a lógica que você vai seguir ao analisar esses ambientes e ao entender qual vai ser a ordem das fotos que você vai se preparar para tirar na sequência, vai ser a partir de onde você entra e seguindo uma lógica como se você estivesse caminhando pela primeira vez no imóvel. Então, você entrou nesse imóvel lá pelo seu hall de entrada. Qual vai ser o primeiro ambiente que você vai ver visualmente quando você dá alguns passos para frente? Na sequência, qual vai ser o segundo? Qual vai ser o terceiro? Qual dessas rotas me permite conhecer o imóvel de uma forma mais rápida se eu for seguir ele? Então, esse é o raciocínio que você vai desenvolver para organizar e planejar a ordem das fotos que você vai criar daqui para frente. Beleza, pessoal? Então, você começa pela porta de entrada e vai tirando foto dos próximos ambientes como se você estivesse conhecendo ele pela primeira vez. Então, nesse caso nosso aqui, ó, o que a gente pode observar é a porta de entrada aqui nesse cantinho, tá vendo? Essa é a porta de entrada do nosso imóvel. O primeiro ambiente que a gente pode identificar nesse imóvel, que é um imóvel pequeno, de 1 quarto, né, composto aqui por hall de entrada, cozinha aberta junto com a sala, então são 2 ambientes separados, uma varandinha, um quarto e um banheiro. Agora vamos entender isso aqui. Tá? Como que a gente faz para identificar um ambiente? Normalmente a gente identifica um ambiente analisando as paredes e as retas que existem em volta dele. Isso vai dar uma noção para a gente de como ele está estruturado. Então, se a gente reparar aqui, a gente tem uma porta e na frente a gente tem um tapete no chão. Na lateral a gente tem uma parede que dá do outro lado para o banheiro, né? E que esse banheiro é um quadradinho. Então, se a gente observar, o nosso hall de entrada é esse retângulozinho pequeno que começa aqui na porta, vem até aqui essa parede mais ou menos, ó. Fecha aqui e se torna esse retângulo. Visualizaram, pessoal? Então, esse aqui é o nosso primeiro ambiente, é o hall de entrada do nosso apartamento. É esse retângulozinho imaginário que a gente projetou aqui no chão e que vai delimitar o início e o fim do nosso hall de entrada. Na sequência, o que a gente observa entrando no nosso imóvel e olhando para o lado é a cozinha, que é uma espécie de cozinha americana, né? Então, olha só, essa parede aqui, ela aparece que não vai até o teto, aparentemente ela não vai até o teto, talvez ela vá, com um projeto em 2D a gente descobre, e que ela é delimitada por esse canto aqui, né? Então, se a gente seguir essa reta desse imóvel aqui até o final, a gente consegue visualizar o retângulo que representa a cozinha. Então, esse aqui é o nosso segundo ambiente, a cozinha, esse retângulozinho. Junto com ela, né, na lateral aqui, praticamente junto, a gente já tem uma mesa de jantar, que normalmente ela é configurada junto com a nossa cozinha. Então, o nosso ambiente, nesse caso, acaba se estendendo um pouquinho mais. Ele vem e se torna esse retângulo imaginário aqui que eu estou desenhando com o mouse. Ó. Então, ela vem aqui, segue o móvel, vem até a mesa e fecha, finaliza, retornando o retângulo aqui. Então, esse é o nosso segundo ambiente, cozinha com sala de jantar, sala de almoço, enfim, ambiente de alimentação. O nosso terceiro ambiente que a gente percebe aqui de cara é a nossa sala de estar. Então, olha só que legal, a gente consegue delimitar esse ambiente pela parede que tem aqui em cima, a parede que dá para fora com a nossa varanda, a parede virada aqui para o sofá e a nossa reta imaginária que divide o ambiente da sala com a cozinha. Beleza? Então, esse retângulo aqui representa o nosso ambiente sala de estar
dentro desse imóvel de 1/4. Legal? A varanda aqui ficou fácil porque a nossa varanda está delimitada não só pela varanda por um lado, mas por uma porta de vidro do outro, né? Então, esse retângulozinho aqui é o nosso ambiente varanda. Aqui em cima, no quarto, também ficou bem fácil. Esse retângulo aqui representa o nosso quarto, bem fácil de visualizar. Tem uma porta aqui e tem uma outra portinha aqui que pode dar para fora ou para algum outro tipo de entrada na casa, né? Então, nesse caso aqui a gente não consegue saber qual é, mas perguntando para o proprietário a gente descobriria facilmente. E o nosso último ambiente vai ser o banheiro, olha só. Então, do lado do nosso hall de entrada, a gente tem uma porta que leva para o banheiro, que é esse quadradinho aqui que a gente consegue visualizar também. Então, quantos ambientes nós percebemos aqui nesse imóvel 1/4? Então, primeiro foi o hall de entrada, 1, 2, cozinha e sala de jantar, 3, sala de televisão, 4, varanda, 5, quarto e 6, banheiro. Então, identificamos 6 ambientes nesse nosso primeiro exemplo 3D de imóvel. Vamos agora para o nosso segundo imóvel, nosso segundo exemplo. Aqui no nosso segundo imóvel, então, nós podemos ver um imóvel de 1/4 com cozinha americana aberta e com uma suíte. Então, nesse caso aqui, o banheiro desse imóvel é uma suíte. Ele aparentemente não possui um banheiro social, tá? Talvez tenha nesse cantinho aqui, ó. Isso aqui parece ser um banheirinho. Pode ser um banheirinho ou não, né? Mas vamos lá. Então, como que nós vamos começar a análise dos ambientes desse imóvel 3D? Da mesma forma que nós fizemos no nosso primeiro exemplo, que foi fazendo o quê? Começando pela porta de entrada. Então aqui, ó, aparentemente essa é a nossa porta de entrada, certo? E é aqui que a gente vai começar a analisar nosso imóvel. Então, passando pela porta de entrada, a primeira coisa que a gente vê é o nosso hall de entrada, que é delimitado por esse retângulozinho aqui, ó. Então, se a gente passar o mouse em cima, a gente consegue traçar um retângulo imaginário que vai delimitar o nosso hall de entrada. Aqui do lado a gente tem uma espécie de armário ou despensa e na sequência a gente já consegue ver a nossa cozinha. Então, a cozinha, olha só, ela vira um retângulo que vem daqui até aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, no caso, a nossa cozinha não tem uma parede nesse lado para delimitar fisicamente o nosso ambiente, mas a gente tem essa bancada que ajuda a gente a ter essa noção de onde começa e onde termina esse ambiente. Então, se a gente seguir essa parede reta aqui, é exatamente a reta que a gente vai dar e que vai delimitar o nosso ambiente. Nesse cantinho aqui, pessoal, a gente tem uma pequena área de serviço. Então, aparentemente, isso aqui é uma máquina de lavar, uma máquina de lavar prato, uma máquina de lavar roupa, né? E a gente tem essa área de serviço separada por uma porta. Então, nosso primeiro ambiente, retomando aqui, foi o hall de entrada, esse retângulozinho. O segundo foi a nossa cozinha, que vem até aqui. E o terceiro foi a nossa área de serviço, que é esse retângulozinho pequenininho aqui. Na sequência, a gente tem aqui na outra metade dessa parte principal do nosso imóvel, uma sala de televisão. Então, ela não é um retângulo, como na maioria dos casos. Nesse caso aqui, ela vai ter 5 paredes e não 4, né? No caso, vai ter uma parede a mais do que normalmente tem os ambientes. Um desenhozinho diferente, mas a gente consegue identificar ela certinho aqui também, ó. Então, a nossa sala de televisão, ela vem até aqui e até aqui. Então, ela fica nessa área aqui. Na sequência, a gente tem a nossa sala de jantar, que é esse quadradinho no canto aqui, quase junto com a nossa sala de televisão. Então, esse aqui é o nosso ambiente, sala de jantar. Do lado do nosso ambiente sala de jantar, a gente consegue visualizar uma varanda com que tem aqui do lado ou algum tipo de depósito ou um banheirinho, né, secundário. A gente pode analisar isso aqui junto ao proprietário. Então, essa daqui é a área que delimita a nossa varanda, certo? Voltando um pouquinho aqui no nosso ambiente, a gente consegue ir para o nosso próximo ambiente, que é um quarto com banheiro, então é uma suíte, né? O nosso quarto está delimitado aqui por esse quadrado. E na lateral, esse outro quadrado, que é quase, se você reparar, ele é quase do mesmo tamanho do quarto, é um banheirão, né? Olha só, ele pega metade desse retângulozão aqui, ó. A gente tem o banheirão com a suíte e com um chuveiro e tudo mais que for necessário.
Então vamos ver agora quantos ambientes a gente identificou aqui nesse imóvel. Primeiro ambiente, hall de entrada. Segundo ambiente, cozinha. Terceiro ambiente é o nosso lavabo, né, área de serviço. Quarto ambiente foi a nossa sala de estar, sala de televisão. Quinto ambiente, a sala de jantar. Sexto ambiente, a nossa varanda. Sétimo ambiente, esse closetzinho aqui, ou um banheirinho. Oitavo ambiente, sétimo ou oitavo ambiente. Quarto e nosso último ambiente, nono ambiente, banheiro. Beleza, pessoal? Então ficou dividido dessa forma. Esses são os ambientes e essa é mais ou menos a ordem que a gente faria para ir tirando as fotos desse imóvel quando estivesse criando as mídias profissionais dele. Agora vamos para o nosso próximo exemplo de imóvel. Um exemplo de imóvel, nós vamos fazer assim como fizemos nos nossos dois primeiros exemplos, que vai ser identificar a nossa porta de entrada e prosseguir a análise desse imóvel e identificar os ambientes que compõem ele, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a nossa porta de entrada, que está nessa parede aqui. Então a gente pode visualizar ela aqui fechadinha, está um pouco difícil, mas ela está aqui. O nosso hall de entrada, na porta de entrada, que é composto por esse retângulozinho aqui, ó, vem até essa parede e volta. Então esse retângulozinho aqui é o nosso hall de entrada. De frente para o hall de entrada, a gente dá de cara para um banheiro, que é esse segundo retângulozinho aqui, pequenininho. Virando aqui para a lateral, a gente vem para o nosso terceiro ambiente, que é a nossa sala de televisão, nossa sala de estar. Então esse aqui, ó, esse quadradão aqui acaba sendo a nossa sala de televisão. Seguindo a sala de televisão, a gente cai na nossa cozinha. Então a cozinha ela é menorzinha, ó, virada aqui. Esse retângulozinho representa a nossa cozinha. Esse outro retângulo aqui, ó, ele já representa a nossa sala de jantar. Então esse é o ambiente da sala de jantar. Se você reparar aqui tem uma mesa com um vasinho de flores, né? Então se a gente projetar uma linha imaginária aqui no chão, que vem daqui até aqui, segue essa parede, volta por essa parede e sobe aqui de novo, a gente consegue visualizar esse retângulo que representa o ambiente sala de jantar, sala de estar, tá? Na sequência, a gente tem uma varanda, que é esse retângulozão. Voltando um pouquinho, a gente vai ter o nosso primeiro quarto, que é esse quadradão aqui, quarto de casal. E na lateral, voltando mais um pouquinho, na outra porta aqui, a gente vai ter um quarto de solteiro. Um outro quarto menor de solteiro, que é esse retângulozinho aqui. Quantos ambientes nós identificamos aqui agora? Então, hall de entrada, 1, primeiro banheiro, 2, sala de estar, sala de televisão, 3, cozinha, 4, sala de jantar, 5, varanda, 6, quarto número 1, 7, quarto número 2, 8. Então, identificamos aqui cerca de 8 ambientes aqui no nosso terceiro imóvel em 3D. E agora, pessoal, que já deu para vocês entenderem bem como que a gente identifica os ambientes para a gente poder traçar uma rota na hora de tirar as fotos desse imóvel, eu vou mostrar mais 3 exemplozinhos em plantas 2D, tá bom? Então, primeiro a gente viu em planta 3D, agora vamos dar uma olhada nas plantas 2D. Como nós já analisamos 3 imóveis de forma semelhante anteriormente, essa nossa análise agora vai ser um pouco mais rápida e vai ser mesmo mais objetiva para você entender os ambientes em uma planta 2D. Então, vamos começar seguindo a mesma lógica. Porta de entrada, aqui está a nossa porta de entrada. Primeiro ambiente é o hall de entrada da casa, então é esse quadradinho aqui, ó. A gente pode seguir essa parede e ver que ela finaliza aqui, traçar uma seta, uma linha imaginária aqui com o nosso mouse e visualizar esse ambiente. Em frente, a gente tem a nossa sala de televisão, então, ó, dá para ver aqui a televisão, ela vem até mais ou menos aqui, ó, divide e entra a nossa sala de estar. Então, isso aqui é uma mesa de jantar, isso aqui é uma sala de televisão, um sofá, outro sofá. Então, primeiro ambiente, quadradinho aqui, hall de entrada, segundo ambiente, sala de televisão, vem até aqui, mais ou menos, até essa porta aqui mais ou menos, ó. Tá? Então, é esse quadrado aqui.
Sala de jantar, aqui. Aparentemente, essa é a nossa sala de jantar com uma estante aqui, tá? Voltando um pouquinho, do lado do nosso hall de entrada, a gente vai ter a cozinha com uma área de serviço. Então, esse retângulozinho aqui é a nossa área de serviço com um tanque e uma máquina. E aqui fica a nossa cozinha. Esse aqui é o nosso fogão, essa aqui é a nossa pia, essa aqui é a geladeira. Então, esse retângulo representa a cozinha do nosso imóvel. Voltando mais um pouco aqui, ó, agora a gente consegue ver agora o quarto. Então, esse retângulozão aqui é o quarto e esse quarto é uma suíte, ou seja, ele possui um banheiro que dá ligação direto para ele. Então, esse retângulozinho aqui é o nosso banheiro da suíte. Quantos ambientes nós identificamos? Hall de entrada 1, sala de televisão 2, sala de jantar 3, cozinha 4, lavabo 5, quarto número 1, 6 e banheiro do quarto da suíte, ambiente número 7. Então, identificamos 7 ambientes nesse imóvel aqui. Retomando a análise do nosso próximo imóvel em planta 2D, o que nós temos aqui é um imóvel com 2 quartos, beleza, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente pode identificar aqui é a nossa porta de entrada. Olha ela aqui, ó. Nesse imóvel, diferente de todos os outros imóveis que nós olhamos até agora, ele não tem um hall de entrada, então a gente não consegue perceber um hall de entrada, porque aparentemente ele foi unido à sala de jantar. Então, o hall de entrada e a sala de jantar se transformaram em uma coisa só, e eles são representados por esse retângulozinho imaginário, ó, que a gente consegue traçar aqui com o mouse, tá vendo? Então, esse retângulo representa a sala de jantar barra hall de entrada. Entrando na casa, a primeira coisa que a gente pode observar seguindo essa rota aqui é a cozinha. Então, ó, esse retângulo aqui que a gente está passando com o mouse representa o nosso segundo ambiente, que é a cozinha. Tem também aqui no lateral, ó, uma segunda porta, uma outra portinha que leva para a área de serviço. Então, a nossa cozinha ela vem até aqui, na verdade. Ó. Esse retângulozinho aqui é a nossa cozinha. Isso aqui é uma bancada com 2 cadeirinhas americanas. E esse quadradinho aqui, ó, é a nossa área de serviço. Então, esse aqui é o tanque, esse aqui é a nossa geladeira. Na nossa cozinha, essa aqui é a nossa geladeira. Opa, esse aqui é o tanque, essa é a máquina. Essa aqui é a geladeira, esse aqui é a nossa pia e aqui é o fogão. Beleza, pessoal? Bancadinha com duas cadeiras. Então, a gente identificou sala de jantar, cozinha, lavabo, barra área de serviço. O nosso próximo ambiente que a gente identifica aqui é a sala de estar. Então, olha só, nossa sala de estar, nossa sala de televisão, representada por esse quadrado aqui. Do lado da sala de televisão, nós temos aqui um terraço, né, que seria uma espécie de varanda, uma área externa aqui aberta, representada por esse retângulozinho. Então, a gente tem aqui um vasinho, uma espécie de churrasqueira ou um sofazinho, alguma coisa assim. É um sofazinho, na verdade, isso aqui. Assim como nós temos aqui um sofazinho, ó. Um sofazinho e a televisão na nossa sala de estar, tá bom? Continuando aqui, ó, voltando pela nossa sala, a gente vai ter um corredorzinho com 3 portas. Então, tem uma porta aqui, outra porta aqui. Porta para um lado vai dar no banheiro 2, composto aqui por chuveiro, privada e pia. Porta para o outro lado vai dar no nosso quarto 1, que é uma suíte com um banheiro acoplado a ele, com um banheiro dentro dele. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, como que ficou? O nosso banheiro 2 é um outro ambiente. No nosso quarto 1 nós temos 3 ambientes, se nós percebemos aqui. Então, esse primeiro hallzinho de entrada aqui é uma espécie de mini closet. Isso aqui é um armário, tá? Então, esse retângulozinho aqui é um closet. Na sequência, a gente tem aqui um quadradinho que é o banheiro. Um retângulozinho que é o banheiro com o chuveiro, tá bom? Então, isso aqui tudo é o banheiro com o chuveiro. Isso aqui é uma janela, isso aqui é outra janela, esse aqui é outra janela. Do lado do nosso banheiro, dentro do quarto da suíte, a gente tem o quarto em si, com a cama, um armário. E se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, a gente vai ter o nosso segundo quarto, que não é uma suíte e que tem 2 camas. Então, cama 1, cama 2, armário, nosso segundo quarto. Então, quantos ambientes nós identificamos aqui? Sala de jantar 1, cozinha 2, área de serviço 3, sala de jantar aqui em cima, sala de estar 4, terraço ou varanda 5, quarto com suíte
6. Banheiro da suíte 7. Pode ser considerado uma suíte também, pode ser um ambiente 8, mas nesse caso aqui não vamos considerar, então vai ser 7. E o nosso oitavo ambiente em si, que vai ser o quarto número 2, tá bom? E o 9, que vai ser o banheirinho, né? Se eu não tiver contabilizado aí, pessoal, qualquer coisa vocês me corrigem aí nos comentários. E essa foi a distribuição de ambientes para nós traçarmos uma rota na hora de tirar as fotos profissionais do nosso imóvel. Vamos agora ao nosso terceiro e último exemplo de imóvel em planta. No nosso terceiro e último exemplo de imóvel em planta, a gente vai seguir o mesmo processo. Dessa vez vamos fazer mais rápido e já vamos mapear o número de ambientes, tá bom? Então, primeiro ambiente, hall de entrada, essa aqui é a nossa porta de entrada, olha só. Hall de entrada, esse quadradinho. Segundo ambiente, vai ser a nossa sala de televisão, sala de estar. Terceiro ambiente vai ser a nossa sala de jantar, quase junta aqui com a nossa sala de estar, ó, esse retângulozinho aqui. O quarto ambiente vai ser a nossa cozinha, esse retângulozinho aqui. Sexto ambiente vai ser o nosso lavabo ou área de serviço, aqui esse retângulozinho, quadradinho. Nosso sétimo ambiente vai ser aqui uma escada, então olha só, nesse caso tem uma escada que representa um andar diferente. Tá? Então a gente vai mudar de andar e vai ir aparentemente para o andar de cima, para uma churrasqueira, que vai ser aqui o nosso próximo ambiente. Então isso aqui é uma churrasqueira com uma areazinha, uma espécie de cobertura. Nosso próximo ambiente vai ser o quarto número 1, que é esse quadrado aqui, ó, uma cama, um sofazinho. Um banheiro é o próximo ambiente. Segundo banheiro. E o nosso último ambiente é quarto, considerado suíte. Então tem uma porta aqui, ó, que fecha esse quarto com a suíte, tá? Esse aqui, no caso, aparentemente não é suíte, a porta fecha aqui, ó. Então esse aqui fica como o banheiro de uso comum da casa. Beleza, pessoal? E assim concluímos a análise das plantas e das imagens dos nossos imóveis para aprender a criar uma rota e identificar os ambientes que existem nesse imóvel.